Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que alegria que a gente tem de vê-los novamente aqui na igreja. Eu confesso que é uma alegria enorme saber que a gente tem caminhado na dependência do nosso Deus e caminhado também em fé, sabendo que o nosso Deus tem dirigido todas as coisas e dirigido esse tempo para que nós também hoje estivéssemos juntos aqui e possamos, juntos cultuar o Senhor. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Eu sei que os irmãos estavam aí há um bom tempo, sem estarem com a gente, mas sejam bem-vindos, vocês também que já estavam nos outros cultos, você que está aí com a gente também pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida e vamos juntos cultuar o nosso Deus nessa manhã, adorá-lo porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Então eu convido você a fechar os seus olhos, vamos nos apresentar diante de Deus e nesse momento consagrar tudo que nós vamos fazer aqui nessa manhã, que seja para a honra, que seja para a glória do nome do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de nos reunirmos como tua igreja. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui conosco, ó Deus, agradecer, Senhor, porque é uma alegria para nós, ó Deus, podermos caminhar debaixo da tua proteção, do teu cuidado e sabermos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoa todo este culto, ó Deus, que tudo aqui feito seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, que é adorado, que é exaltado em todo o tempo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Vamos cantar, vamos ficar de pé então, vamos adorar o Senhor. E neste momento, declarar: tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar o Senhor. E juntos possamos cantar isso. Maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 se vem à igreja comigo, se vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não tem
servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Oh, vem, 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 se vem à igreja comigo, se vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Amém? Que bom que a gente pode cantar isso, que não temos maior alegria do que ter comunhão em amor. Então vamos juntos ler nesse momento o Salmo de número 122, o verso 1. Vamos a uma só voz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Porque quando erguemos as nossas mãos e clamamos, Ele vem até nós por sua graça, por seu favor. Vamos cantar isso. Santo é o nosso Deus. Erguemos as mãos pra adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Senhor, És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Poderoso, Santo somente o Seu. De graça e favor, Senhor, és Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo, Santo
Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ele é Senhor. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para com cada um de nós. Que daremos a Ele. E mais do que palavras, declaramos ao Senhor esta declaração de amor. A esse Deus que é o dom da vida. A Ele seja o louvor, a glória e toda a majestade a Ele. Eu queria ter mais se uma voz mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Declara ao Senhor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Ele é o autor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. A minha vida para o teu louvor. Nós te louvamos, ó nosso Deus, nesta manhã, como igreja do Senhor. Nós
exaltamos ao Senhor na beleza da tua santidade. A tua palavra nos diz em Salmo 134, 2: levantai as mãos no santuário e bendizei ao nome do Senhor, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus grande e poderoso, venha com teu reino sobre as nossas vidas. Faz de nós a cada dia os teus adoradores para te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus bendito, que os nossos dias sejam somente para o louvor do Senhor, seja para agradar ao Senhor e fazer a tua vontade nas nossas vidas. Nós te louvamos nesta manhã, porque compreendemos que o Senhor está neste lugar, porque o Senhor é real e nós podemos ter o fôlego de vida que vem do Senhor, que é o autor das nossas vidas. Nós te louvamos e nós te engrandecemos e exaltamos o teu nome, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Nós temos sempre o nosso tempo de oração e em todos os momentos, né, nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele nos recebe, e mesmo nós não sendo merecedores, Ele nos abençoa, Ele tem cuidado das nossas vidas. E durante esse tempo de oração, nós vamos primeiro cantar as 2 primeiras estrofes desse hino, e durante as 2 estrofes, você que quer apresentar algo diante do Senhor, você vai se colocar de pé no seu lugar. Só você que hoje quer apresentar uma causa, um motivo de gratidão, algo que você quer deixar diante do altar do Senhor. E nós vamos cantar: a ti, Jesus, Senhor, eu venho como eu sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue, Ele me salvou. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando apresentamos diante dEle as nossas aflições, quando lançamos a Ele o nosso cuidado, a Bíblia diz que Ele cuida de nós. E debaixo dessa certeza de fé, nós vamos então nos apresentar em oração ao Senhor nesse momento. Ouço meu Senhor dizer: teus esforços são em vão, nada podes merecer, eu te dou a salvação. A ti, Jesus, Senhor, venho como sou. Tua graça receber, infinito é o teu amor, sem limites teu poder. A ti, Jesus, Senhor, venho como sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue me salvou. Senhor, como é bom, ó Deus, nós termos essa certeza. O Senhor se importa conosco, ó Deus. O Senhor nos ama. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E hoje, de maneira especial, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã, Senhor, tão preciosa em tua presença, ó Deus, pelos nossos irmãos que hoje estão podendo, Senhor, voltar à tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque como é bom ver o rosto de cada um deles e ter a certeza de que o Senhor cuidou de cada um e continuará cuidando até aqui, ó Deus. Porque, Senhor, nós sabemos que todas as coisas estão em tuas mãos, tudo o que acontece é o Senhor quem determina. E nós te agradecemos, ó Deus, porque
realmente, Senhor, nós não temos o controle, ó Pai, por mais que possamos nos esforçar com quantos cuidados, se não for o Senhor a nos guardar, de nada valerá, Senhor. Os nossos esforços são em vão, Senhor, se nós não confiarmos em Ti. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ó Deus. Por isso, essa manhã nós te agradecemos por esse cuidado, Senhor. Mesmo tantas vezes a nossa fé vacilante, Senhor. Mesmo tantas vezes o nosso coração cheio de temor, cheio de dúvidas. Mas como estamos, ó Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Crendo que receberemos misericórdia, como diz a Tua palavra. Crendo que receberemos mais, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor sobre as nossas vidas. Graça a Deus que é demonstrada todos os dias, ó Pai, quando acordamos e temos a alegria de saber que o Senhor tem nos mantido vivos, porque isso é pela Tua graça, ó Deus, isso é pelo Teu cuidado para conosco. Mas, Senhor, são tantas também as aflições nesse tempo, ó Deus, e nós colocamos todas diante do Teu altar, Senhor, porque realmente, Senhor, nós não temos, ó Deus, nós não somos, ó Pai, pessoas tantas vezes de tanta fé, mas nós nos achegamos a Ti, Senhor, porque do fraco o Senhor faz o forte, diz a Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, com as nossas lutas, com as tribulações que cada um tem passado, ó Deus, não só de coronavírus, mas tantas e tantas situações desse tempo, ó Deus, nós te pedimos pela Tua misericórdia, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, sobre aqueles que estão internados, Senhor, sobre aqueles que estão necessitando do Teu cuidado nessa hora, Senhor, que o Senhor esteja com cada um dos Teus servos, Senhor, sobre aqueles que estão em sua casa, ó Deus, acamados, Senhor, ó Deus, esteja com cada um dos Teus servos, Senhor, confortando, ó Deus, dando alento, ó Pai, tirando as dores, Senhor, cuidando do Teu povo, ó Deus. Pai, nós te pedimos por aqueles que estão nesse tempo passando por dificuldades financeiras, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor seja o provedor, ó Deus, de cada lar, Senhor. Que não falte o pão, ó Deus, e nós cremos no que diz a Tua palavra. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. E nós te agradecemos porque neste tempo tão difícil, o Senhor tem sido a provisão do Teu povo, ó Deus. E nada tem nos faltado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós te apresentamos também as lutas pessoais de cada um, sejam emocionais, sejam físicas, Senhor. Pai, nós cremos na plenitude que há em Ti, ó Deus, na vida e abundância que há no Senhor. Cremos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor já foi demonstrado ali na cruz do Calvário. É o Teu amor por nós, ó Deus. Por isso, ó Deus, cuida em cada área, Senhor, em cada momento da nossa vida. Cuida, Deus. E que todo medo, toda aflição, toda luta sejam depositadas diante do Teu altar, Senhor. Porque cremos que receberemos, Pai, da Tua presença sobre as nossas vidas. Porque essa é a Tua promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes não vermos o Teu agir em nossas vidas. Mas te agradecemos, ó Deus, por essa certeza de que o Senhor está com o Teu povo, mesmo nós não sendo merecedores. Por isso, ó Deus, nos abençoa. Abençoa cada família representada aqui no templo, em suas casas também, ó Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor. E que a nossa confiança esteja sobre a rocha que é Jesus, para onde nós corremos nos tempos de aflições, ó Deus. Por isso, ó Deus, recebe a nossa oração, não porque somos dignos, mas por causa do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Ai, me falta retidão, sou indigno, mas pureza alcançarei no Teu sangue redentor. A Ti, Jesus Senhor, venho como sou, nem nenhum mereço eu,
direção, sempre ali te renderei meu louvor e gratidão a ti, Jesus Senhor. Venho como sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue me salvou. Amém. Você pode sentar, esse é um tempo de reconhecimento e consagração. A palavra de Deus diz que tudo vem dele e tudo é para ele. E nós vamos entregar então as nossas ofertas, os nossos dízimos, você que veio preparado para este momento, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é o dono de tudo e nós somente devolvemos aquilo que pertence a Ele. O gasofilaço está aqui à frente, os irmãos poderão vir mantendo a distância, tá certo? E colocar ali os seus dízimos e oferta. E você que está na sua casa, aí na sua tela aparece a nossa conta da nossa igreja, você pode fazer o seu depósito, a transferência também. E às quartas e sextas-feiras a igreja está aberta também para os irmãos que quiserem vir consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado para isso durante o cântico, vamos consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Eu te darei, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero Com minha alma, és o meu
grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida eu te dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Teu Senhor é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Teu Senhor é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Convidar a irmã Silvia para fazer a oração dedicatória. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, como diz esta música, Senhor, o Senhor é a essência do nosso louvor. E nós agradecemos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós. Agradecemos a oferta de dízimos aqui levantados. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos sustentado mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos. Que a cada dia, Senhor, nós possamos contribuir com alegria, com liberalidade para o engrandecimento do Teu reino. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, que tem prazer, que tem gratidão e que tem alegria em Te servir através das ofertas e dízimos aqui levantados. E que a cada dia, Senhor, nós possamos ter o coração quebrantado diante de Ti, porque tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor, somente para engrandecimento do Teu reino. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um tempo de edificação e teremos agora a mensagem do Senhor com o pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 90. Antes da ministração da palavra, quero reforçar a importância de seguirmos em oração pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos, que estão se recuperando, relembrando a vida do irmão Ronald, que está se recuperando na sua residência. Também no último domingo nós oramos aqui por alguém que ele conheceu ali no hospital, também na UTI, pelo Francisco. Sua esposa esteve aqui no último domingo pela manhã, a Olga. Não deixemos de orar por esta vida, pela sua recuperação, pela sua família, que Deus possa também fazer uma obra na vida deles. Na última terça-feira à noite foi internado ali na UPA do Bacanga, a minha cunhada Digé, membro da Primeira Igreja Batista de São Luís. Pressão subiu e problemas de ordem neurológica. Na quinta-feira foi transferido aqui para o Guarais, com a graça de Deus. Encontra-se na UTI do Guarais desde a quinta-feira. E estão sendo tratados questões cardíacas, pneumáticas e também neurológicas. E nós, desde já, agradecemos as orações dos irmãos, que possamos continuar orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que seja com a sua serva e faça a sua vontade soberana. O quadro
era grave, ontem de madrugada passou para gravíssimo, mas está estável no presente momento e seguimos em oração e na dependência de Deus, que é o mais importante. Então, quero agradecer as orações dos irmãos. Salmo 90, queremos meditar sobre o título, O Deus que cuida do seu povo, o Deus que cuida daqueles que Ele ama. Deus cuida de mim, Deus cuida de você também. Como a própria palavra diz, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente no tempo da adversidade. Eu quero fazer a leitura dos versos 12 a 17. Vamos iniciar com esta passagem e meditar sobre esse tema, que nós temos um Deus maravilhoso que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Ele cuida de todos nós. A partir do verso 12, a palavra diz: faze que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, que está aqui neste lugar. Amém? É muito bom poder rever irmãos que nós ainda não tínhamos visto aqui no culto presencial. Vocês também são especiais para Deus. E, em específico, nós agradecemos pelo trabalho do Ministério Atalaias de Cristo. E, graças a Deus, estamos num ambiente, dentro daquilo que tem sido orientado, num ambiente seguro. Estou observando os irmãos daqui, com os devidos cuidados, seguindo as medidas protocolares, e nós podemos cultuar ao Senhor juntos. Hoje pela manhã, 18 horas, estaremos novamente aqui. Então é muito bom estar com os irmãos, no meio da comunhão do povo de Deus, com você que está aqui no templo, e com você que também está em casa. Você faz parte desta família, você faz parte também desta comunhão. Por mais que o tempo é de deixar de abraçar no presente momento, como diz o sábio, mas quero dizer a todos vocês, sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados, e é um abraço fraternal que vem da parte de Deus, e que podemos, mesmo sem se tocar, podemos abraçar no amor de Cristo uns aos outros. Eu estou pregando nesta manhã no Salmo 90, né? Eu poderia, talvez você pudesse me perguntar, mas pastor, não seria melhor o Salmo 91? Em algumas casas, por aí fora, o Salmo 91 está aberto, não é isso? Eu poderia enfatizar aqui, por exemplo, num tempo de pandemia, o verso 7, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Eu poderia também mencionar o verso 11, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Poderia fazer essa menção,
que é o salmo conhecido sobre a sombra do Altíssimo. O verso 1 que diz, né? A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Que experiência do salmista aqui no Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Mas o foco que eu quero dar nesta manhã é o cuidado de Deus a partir aqui do Salmo 90, não do Salmo 91, por mais que nós também observamos o cuidado do Senhor neste Salmo. Mas eu quero também que avaliemos e comparemos a nossa limitação diante da grandeza de Deus, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é ilimitado, o Deus que é eterno, e ao comparar, nós iremos compreender, mais uma vez, como nós somos necessitados deste Deus de amor, deste Deus infinito, deste Deus eterno, como nós precisamos dele. É como diz aquele cântico, né? Preciso de ti e nada eu sou sem a tua presença. Realmente, nós precisamos do Senhor. E Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que nos ama, é aquele que cuida de cada um de nós. Se formos observar os salmos como um todo, revelam vida de comunhão com Deus. E eu quero nesta manhã também enfatizar a importância da minha e da sua comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus, quem irá promover a nossa comunhão uns com os outros. É possível eu ter comunhão com você, você ter comunhão comigo, se nós tivermos comunhão com Deus. Como é importante que tenhamos comunhão com Ele. E os salmos vão revelar orações, intimidade, louvores. Os salmos vão revelar conversas a viva voz com o nosso Deus. Como se diz no tempo de uma comunicação globalizada, os salmos revelam áudios direto, videoconferência direto, ilimitada, para qualquer momento, para toda hora. Deus está à nossa disposição e Deus quer que desfrutemos com Ele de um relacionamento de amor saudável, intenso e constante na sua presença. Agora, por mais que essa ligação é possível por intermédio de Jesus Cristo, o nosso mediador, nós sabemos também que existe algo que pode quebrar esta comunicação. E se chama pecado. O pecado pode interromper a nossa comunhão com Deus. Mas vale a pena ir lá em 1 João 1,9, texto bem conhecido, que diz: caso o pecado venha atrapalhar este nosso relacionamento íntimo e profundo com Deus, nós devemos confessar os nossos pecados a Ele, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso mediador, o nosso advogado, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Somente purificados pelo Senhor, perdoados por Ele, podemos ter comunhão com Deus, desfrutar da comunhão com Deus, desse cuidado intenso de Deus para conosco. Tem um livro que eu li, que é do século passado, ali do período da Segunda Guerra Mundial. O nome do livro tem o título Vida e Comunhão. Foi escrito pelo pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, e ele estava preso durante a Segunda Guerra,
e ele acabou, inclusive, sendo martirizado ali, naquela guerra, pela sua fé em Jesus Cristo. Mas naquele livro, Vida em Comunhão, e ali numa prisão, de certa forma num isolamento social, ele relembra nesse livro e recorda a importância de uma vida em comunhão. A importância de uma vida em comunhão, primeiro com Deus e também em comunhão com os irmãos. E ele ressalta a importância naquele livro dos momentos de encontro congregacional, de encontro da igreja, de comunhão dos santos, na presença de Deus, sob a direção de Deus e para a glória de Deus. E ele enfatiza a importância, e eu quero apresentar essa citação nesse primeiro momento, a importância da confissão, de entendermos que o pecado prejudica toda esta comunhão com Deus e com os irmãos. E ele ressalta a importância da confissão, dizendo, na confissão acontece o irrompimento da comunhão. É uma palavra difícil, né? Irrompimento. Então, se você pensar, a palavra romper é quebrar. Então, quando eu confesso, irrompimento, não quebrou mais. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, a comunhão, ela é restaurada e ela segue adiante. O pecado quer ficar a sós com a pessoa e afastá-la da comunhão, vai dizer Bonhoeffer. E é verdade. O pecado tem uma única intenção: quebrar a nossa comunhão com Deus, nos afastar da presença de Deus, nos machucar, nos prejudicar. Então, não vale a pena dizer sim ao pecado. Devemos levantar a bandeira para uma vida de santidade, uma vida longe do pecado, uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus, em comunhão com Ele, hoje e para sempre. Amém, irmãos? Então, se o pecado tem a intenção de romper a nossa relação com Deus, a confissão dos nossos pecados tem a intenção e o propósito de restaurar. Assim como Tiago vai dizer lá no capítulo 5, nós devemos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados, para termos a nossa comunhão uns com os outros restaurada, a comunhão com Deus em sintonia plena. Meus irmãos, independente do que estejamos vivendo, a nossa comunhão com Deus é prioridade. A nossa comunhão com Deus é nossa felicidade plena. A nossa comunhão com Deus é o que nos traz uma paz incompreensível aos olhos humanos. A nossa comunhão com Deus, meus irmãos, que é prioridade, nos mostra o sentido da existência do ser humano. Meus irmãos, ainda a nossa comunhão com Deus é vital para a nossa espiritualidade. Eu não quero aqui dissociar vida emocional, vida espiritual, vida física, tudo é uma coisa só. E deve estar sob a direção de Deus, na dependência dEle. E tudo é possível de maneira equilibrada, de maneira constante e intensa, se a comunhão estiver presente. Tem um CD que eu gosto muito de ouvir, acredito que alguns idosos da igreja até já devem ter escutado também, que se chama, o título Não Temas. São vários salmos, que são base para estes cânticos, e também outras passagens bíblicas, mas eu lembro que minha mãe sempre comprava uma quantidade boa desses CDs, e ela foi restaurada de um câncer, que teve no ano de 2004,
E Deus deu a ela um ministério de presentear pessoas que estavam sofrendo, adoentadas e muitas delas com câncer, com esse CD, onde ali poderiam escutar do amor de Deus, poderiam desfrutar da paz, da comunhão e de uma vida na presença do Senhor. O autor do livro Vida em Comunhão ainda coloca: a essência da comunhão espiritual é a luz. Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João 1,5. E se caminharmos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. Amém, irmãos? Agora, vale a pena avaliarmos o tempo em que temos vivido. São dias difíceis, mas se nós olharmos para trás, outras épocas também foram de dias difíceis. Como é bom saber da realidade que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus. Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama. Agora, avaliando o tempo presente que vivemos e a proposta de comunhão bíblica com Deus, e com Deus eu posso ter comunhão com meu irmão, e trazendo para um tempo que estamos vivendo, vale a pena avaliarmos mais ainda em intensidade o cuidado, não apenas consigo mesmo, porque o valor deste mundo é o cuidado individualista, egoísta, materialista, egocêntrico. Eu só penso em mim, eu só quero a minha felicidade, eu só quero dar o prazer ao meu corpo e assim por diante, não quero saber do outro. Mas isso não é proposta de Deus, não é proposta bíblica. A proposta bíblica é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos servir ao próximo como ao Senhor, que nós devemos nos doar ao nosso próximo. Então vale a pena avaliar até mesmo as nossas posturas nos dias difíceis que temos vivido, em relação, em especial, ao cuidado com aquele que está ao nosso lado, ao cuidado com aquele que está à nossa frente, à nossa retaguarda. Cuidado uns com os outros. E num tempo que estamos vivendo como este de pandemia, já de forma bem clara, sabemos que se nós não tomarmos cuidado com o nosso próximo, nós vamos prejudicá-lo e muito. É por isso que são orientadas medidas sanitárias necessárias de cuidado, de lavar a mão, de botar álcool gel, de, se tiver algum sintoma, ficar em casa, de usar máscara. Eu sei que ninguém gosta, nem eu. Mas, quando eu entendo que eu tenho que cuidar do meu próximo, primeiro, eu tomo os meus devidos cuidados. Também, nós precisamos avaliar que o discurso neste tempo, eu não posso ficar em casa um pouquinho mais de dias. Eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar a vida. Eu penso, meus irmãos, com todo amor e respeito, que é um discurso egoísta. Nós temos que aproveitar o céu, a eternidade com Deus. A vida aqui na terra ela é passageira, nós estamos de passagem. Nós vamos aproveitar e muito a eternidade nos céus. Amém, irmãos? É isso que nós vamos aproveitar para valer. Porque a vida nesta terra, por mais que Deus nos abençoa e nos permite viver também da felicidade dele para as nossas vidas, mas é uma vida, concordemos, de muitas lutas, de muito enfado, de muita canseira. E nós temos uma missão a cumprir, devemos nos doar a esta missão de fazer discípulos, de espalhar o amor de Deus,
de servir ao nosso próximo, de amar o nosso próximo, de cuidar do nosso próximo. Mas o que nós iremos aproveitar realmente é a eternidade nos céus. Até porque essa questão, eu tenho que viver. Salomão quis viver de tudo, está lá em Eclesiastes, é só ler o livro de Eclesiastes. Ele quis viver de tudo e dar prazer ao seu corpo de todas as formas. E ele avaliou que era como correr atrás do vento. Avaliou que tudo era vaidade de vaidades. A palavra nos orienta a nos humilharmos debaixo da mão poderosa do nosso Deus. O Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama, o Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Vale a pena voltar para o Salmo 90 e visualizar todo esse cuidado de Deus para com a sua criação, todo esse cuidado intencional de Deus para comigo e com você. Meus irmãos, se nós temos uma preocupação, Deus tem essa preocupação nossa com Ele em dobro, em triplo. Você está preocupado com algo? Deus está preocupado com isso ao triplo. Ele tem o melhor para nós. Ele tem a solução para todas as coisas. E o texto que nós lemos inicialmente, a partir do verso 12, você pode manter sua Bíblia aberta, ele tem ensinamentos específicos para as nossas vidas, e ressalta a importância da nossa comunhão com Ele, a importância de recebermos da parte dEle graça, amor, bondade, misericórdia, compaixão, cuidado, e tudo isso Deus faz porque Ele nos ama. A palavra já diz que nós somos para Ele como menina dos seus olhos. A palavra diz que nós somos para Ele como pintinhos que estão debaixo de uma galinha protetora. Eu lembro que alguns anos atrás, lá na região dos Lençóis, num povoado onde estávamos ali em uma viagem missionária, estávamos num lugar aberto, com duplas, trios de discipulado, discipulando os irmãos, e naquela localidade ali tinha muitas galinhas, e eu lembro ali que tinha uma galinha que tinha muitos pintinhos. Eu acho que ela tinha uns 10 pintinhos pelo menos, mas ela conseguia, irmã Eva, ela se abaixava e ela conseguia proteger e esconder todos os pintinhos, que nós não conseguíamos ver nenhum dos seus filhotes. E eu ficava a imaginar ali, olha como o amor de Deus é por nós. Nós somos como um daqueles pintinhos, e Deus nos protege, porque Ele nos ama. Deus nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe das lutas, das aflições que temos vivido. E Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso consolo, é o nosso sustentador. Sem Ele, meus irmãos, estamos completamente perdidos. Esta é a verdade. E o verso 12 diz, numa versão mais tradicional, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É isso? Um texto bem conhecido, um texto muito legal para dizer num dia de aniversário, não é isso? Que possamos refletir sobre a vida, sobre mais um ano que Deus nos tem dado. E essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nos dá sabedoria do alto, para que possamos viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E como nós precisamos dela para vivermos no tempo presente. E meus irmãos, se nós voltarmos um pouco aqui no Salmo 90, o tempo, ele
é bem diferente para Deus do que para nós. Vá no verso 4 do Salmo 90. O que é que diz no verso 4? Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Olha a avaliação. 1000 anos que se passaram, para Deus é como um dia. Aqui eu lembro, João Vitor, talvez você concorde, que um dia de serviço no quartel, dentro de uma escala de 24 horas, não é um dia tão legal. Eu costumava dizer que era um dia perdido, por mais que a gente estava ali para trazer segurança ali à instituição, mas era um dia com uma rotina muito igual e que ninguém gosta, mas ali estão cumprindo um dever. Meus irmãos, as lutas, elas fazem parte de todos os dias. É por isso que Jesus vai dizer lá na bem-aventurança, basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver um dia de cada vez. E pedir a Deus que nos dê vitória pelo dia findo, pelo dia terminado. Agradecer a Ele pela vitória do dia que Ele nos deu. Nós estávamos a cantar aqui sobre a questão da vida, do ar que respiramos, do presente de Deus para nós, que é viver. Um dia para Deus é como 1000 dias para nós. A vida aqui na terra, vai dizer ainda no Salmo 90, é só ir lá no verso 10, só vivemos uns 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições, a vida passa logo e nós desaparecemos. Graças a Deus que tem preservado também os irmãos com saúde, e tem aqueles que são fortes e que avançam para valer em direção aos 90, e que presente é a vida nesta terra. Mas o presente maior, meus irmãos, para todos nós, é a eternidade nos céus. A vida é passageira aqui nesta terra. A vida é eterna nos céus. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu quero dizer que uma vida sábia pode proporcionar corações sábios, corações prudentes e que encontram a abundância do viver. E tudo isto proporcionado por Deus. A sabedoria, então, seria viver em comunhão com Deus intensa, viver longe do pecado, viver uma vida que agrada a Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor aqui nesta terra, mas principalmente desfrutar do presente maior, que é a eternidade nos céus. O verso 13, o salmista vai perguntar: até quando essas lutas vão continuar? Quando elas se findarão? Meus queridos irmãos, pela compaixão e pela graça de Deus, apesar de o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pela compaixão e graça do nosso Deus, nós somos salvos da ira vindoura, que vem como justiça de Deus pela humanidade que pecou, que desobedeceu e que acaba colhendo as consequências das suas escolhas, e o salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, porque Ele nos livrará da ira vindoura, Ele nos dará a possibilidade de vivermos nas mansões celestiais. No Antigo Testamento, algo que era muito visível, era o perigo e o medo do grande dia do Senhor. Mas os profetas do Antigo Testamento
transmitia uma tranquilidade para o povo de Deus, para que ficassem tranquilos, porque o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, não seria dia de tristeza e sofrimento para aqueles que o amam, seria dia de vitória, de júbilo, de alegria eterna. Amém, irmãos? A compaixão e a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. E lá no final desta vida terrenal, eu e você, que cremos nele, que o amamos de todo o coração, nós seremos presenteados com o descanso das nossas lutas e das nossas fadigas. E o texto segue, versos 14 e 15. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Meus irmãos, podemos fazer aqui um comparativo, mas principalmente um raio-x. Se o Senhor nos dá pela manhã o seu amor, nos deixando satisfeitos, podemos enfrentar qualquer tipo de aflição nesta vida. Por mais que ele compara, no passado, meus dias eram de aflição, mas agora, pela manhã, eu tenho o teu amor, e o Senhor alegra a minha vida eternamente. Mas eu quero fazer o raio-x dizendo que este amor que nos é presenteado a cada amanhecer sobre as nossas vidas, nos torna, nos deixa satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos, como diz o final do verso 14, a vida inteira, independente das circunstâncias. Tem um cântico antigo, eu acho que a professora Fran deve estar ali pelo Facebook, e ela lembra, que diz assim: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou. E assim deve ser a vida do cristão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e aqui, claro, também em especial, aqueles que têm a idade ali já acima dos 60 e que estamos neste tempo de pandemia com um cuidado ainda redobrado e maior. E como é bom saber que Deus os tem guardado de todo mal. Como é bom saber que, mesmo em tempo de lutas, este amor é derramado também sobre as suas vidas a cada amanhecer, e é motivo de nos alegrarmos no Senhor, de cantarmos no Senhor a vida inteira, como diz o final do verso 14. Amém, irmãos? Mesmo em tempo de lutas, o nosso Deus continua benigno para conosco. A benignidade do Senhor nunca nos falta, ela está presente a cada alvorecer. Eu fui pesquisar o termo benigno. Benigno é alguém que age com bondade para com o outro. E Deus, de forma intencional, age com bondade para com a minha vida e a sua vida também. Ele é benigno para conosco. Da mesma maneira, devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos, agirmos com benignidade para com o nosso próximo, com bondade e com amor. Mesmo em tempo de lutas, meus irmãos, Deus continua benigno para conosco, e logo nós podemos desfrutar dia a dia da sua alegria. A alegria, vamos dizer juntos, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá mais uma vez? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Concluindo, versos 16 e 17, diz: que os teus servos
vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, Deus, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em todas as coisas. Eu vejo aqui, nesses 2 últimos versículos, irmãos, a importância de transmitirmos esta vida de comunhão íntima com o Senhor, esta vida de desfrutar do seu amor a cada amanhecer, de se alegrar na sua presença, de estarmos satisfeitos nele. Como é importante que possamos transmitir isso de geração a geração. Que a próxima geração também vejam as grandes coisas que o Senhor tem feito, que os nossos descendentes vejam o seu glorioso poder, e que tudo seja para a glória e para o louvor dele. Que ele derrame sobre nós as suas bênçãos, e que nos dê sucesso em nossas lutas, em nossos desafios, e que siga conduzindo as nossas vidas a cada dia para o cumprimento do seu propósito sobre todos nós. De geração em geração a obra do Senhor deve ser manifesta. Vale a pena ver o verso 1 deste salmo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Que a próxima geração conheça que Deus é o nosso refúgio. Que Deus seja o refúgio da próxima geração e da geração seguinte. E que possamos seguir ensinando do amor de Deus, falando dos seus grandes feitos. Que a glória dele seja confirmada sempre através da sua obra em nossas vidas. Ele é Deus, diz o verso 2, antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ele é Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Seu amor é eterno, seu plano é perfeito. Que possamos viver debaixo da sua graça, da sua proteção. Ele cuida de nós, ele nos ama. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. E vamos apresentar as nossas vidas diante do seu altar. Vamos declarar que Ele, somente Ele, é Deus, é Senhor e tem todo o poder nos céus e na terra. Somente Ele pode presentear o ser humano com a salvação. Somente Ele pode perdoar pecados. Somente Ele pode presentear com a vida eterna. Vamos louvar e reconhecer. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem imortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem imortal. Nada que possa nos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo
e para sempre hás de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, tu somente és Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és Senhor, soberano sobre as nossas vidas. Tu és o autor e consumador também da nossa fé. Tu és o autor da vida. Obrigado, Pai, por podermos viver em comunhão com a Tua presença, desfrutar das Tuas bênçãos, do Teu amor a cada dia. Continua a conduzir o nosso viver em todo o tempo e a nos guardar de todo o mal. Cumpre em nós o Teu querer. Sabemos que a Tua palavra diz que todos os nossos dias estão contados pelo Senhor aqui nesta terra, mas principalmente a eternidade está presenteada sobre aqueles que são alvos do Teu amor, e a eternidade é presenteada sobre a vida daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua existência. Obrigado, Pai, pelo presente da vida eterna. Te agradecemos pela comunhão com a Tua presença, pela comunhão com os nossos irmãos também, pela Tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, e nos fortalece a cada dia. Continua a dirigir o nosso viver. Perdoa os nossos pecados, tira aquilo que não Te agrada dos nossos corações. Nos enche com a Tua doce presença, com Teu Santo Espírito, esta oração que fazemos. E que o Teu amor maravilhoso, que a graça salvadora de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Teremos algumas comunicações e estaremos depois despedidos do culto. 18 horas estaremos novamente aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Mais uma vez, reforçar que ficamos muito alegres em receber cada um dos nossos irmãos. Os irmãos fiquem à vontade para vir à igreja, tá certo? Esta é a casa do Senhor. Hoje estaremos reunidos às 18. Próximo domingo não haverá pela manhã presencial, será online com a ceia. E o culto presencial pela manhã retorna só no último domingo esse mês, tá certo? Então, os próximos 2 domingos serão online pela manhã e no último domingo será presencial. Creio que só esse mês será assim, se Deus quiser. À noite, todos os cultos serão presenciais às 18 horas, tá certo? A gente está trabalhando com horário mais cedo, tá ok? Então, os irmãos também fiquem à vontade, você que está no Facebook também, para se quiser vir cultuar o Senhor, fazer sua inscrição também para participar conosco. Temos então a agenda aí da semana, os irmãos podem acompanhar. A gente está no início do mês, a gente tem a nossa campanha de cesta solidária.
Então, os irmãos que quiserem podem doar até R$30 para estarem ajudando a distribuir cestas, tá certo? Você pode doar aqui com a tesouraria ou fazer a transferência, e o depósito é só indicar para a secretaria da igreja que é para a cesta solidária, certo? Pode passar, a gente já falou dos dízimos hoje? Isso. Quinta-feira haverá uma reunião com toda a liderança online, tá certo? Próximo dia 10 de setembro, então você que é líder, ministro, vice-ministro na nossa igreja e faz parte de toda a liderança, haverá uma reunião a partir das 19 horas, é isso, pastor? Quinta-feira, certo? Que é a classe de líderes, uma reunião importante aí para alinhamento para já 2021. E no próximo domingo à noite, a igreja sinta-se convidada, tanto presencialmente quanto online, para participar da abertura da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Estamos iniciando a campanha. A partir de hoje o informativo volta, o informativo digital será publicado nos grupos e já vai ter, não sei se hoje vai ter, mas a partir do próximo domingo, os alvos já também de cada classe, tá certo? Então, sinta-se convidado, próximo domingo às 18 horas, para a abertura oficial da campanha aqui em nossa igreja. E aí, como eu falei, os nossos cultos, todos os cultos da noite presencial, os próximos 2 domingos pela manhã online, e no domingo 27 presencial novamente pela manhã. Tá ok? Próximo domingo será de ceia, né, online, cada um em suas casas. Os irmãos já se preparem para a ceia do Senhor. Os nossos aniversariantes dessa semana, dia 6, o Eliakim e a Iguaraci, e o irmão Simplício. E dia 8, a nossa irmã Stephanie Barros. Que Deus abençoe. Tem mais? Tem. Dia 9, a Vilma e a irmã Maria de Lourdes Barros. Dia 11, a Graziele. Dia 12, o Samuel. É o pai, né? Samuel Nascimento. E também a irmã Maria de Jesus Azevedo. Tia de Gé. Amém? Deus abençoe, então, a vida de cada um desses irmãos que estão aniversariando. Não deixe lá de mandar sua mensagem também, para que Deus abençoe. A gente pede oração pela vida do pastor Oliveira, que está internado, ok? Estejam orando, Oliveira dos Reis. E a irmã Aldaíris pediu também oração pela sua saúde, aí no Facebook, estaremos orando, leva esses pedidos também. Orando também pela cunhada do nosso pastor, a irmã de Gé, que está internada. Então você pode levar esses pedidos para estar orando em sua casa. Nós vamos nos despedir então dos irmãos que estão conosco no Facebook. Que Deus abençoe a vida de cada um. Após a oração silenciosa, os irmãos estão então dispensados até as 18 horas.